existe sim na prática alguns conselheiros que tendem ali conduzir os assuntos para se auto-beneficiar. Que um condomínio não consegue andar sem um síndico, né? E que ele não tem o poder de aprovar ou desaprovar. É sempre bom você ter esse conselho do seu lado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre qual é o papel do conselho nos condomínios. Temos conselho consultivo, fiscal, qual é a diferença, é obrigatório, o que eles fazem, o que não podem fazer, gera muita dúvida. Temos dois convidados especiais para tratar do assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, no Espaço Gabor, estamos com dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas, Ilmara Machado. Ilmara, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, mais uma vez, Antônio Carlos Bucô, muito bom ter você com a gente, Bucô. Obrigado pelo convite, estamos aí sempre à disposição. Eu que agradeço, já agradecendo aos nossos patrocinadores Repinte, especialista em restauração predial, Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 Estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante um condomínio, um síndico com conhecimento. Ilmara, começar com você. Conselho. Temos conselho consultivo, conselho fiscal, existe conselho híbrido? Existe. Me conte. Conselheiros, eu costumo... Bom, em resposta, né, ao que você colocou, a gente tem o conselho consultivo e o conselho fiscal na maioria dos condomínios. Tem alguns deles que somente o conselho fiscal. Quando nós temos os dois, a gente costuma fazer, nos casos que eu estou como gestora, as reuniões em conjunto. E ali a gente trabalha com a equipe toda, tanto os assuntos consultivos quanto o assunto fiscal. No final, todos ficam sabendo, só que o fiscal responde ali pela prestação de contas, auxilia ali nos esclarecimentos, onde eu considero que a importância do Conselho Fiscal é trazer transparência, maior transparência para os condôminos e apoiar o síndico. Tá? O consultivo está ali no dia a dia, mas a gente geralmente faz com que eles trabalhem todos na mesma sintonia, porque um assunto, de alguma forma, acaba se relacionando com o outro. Você tem algum condomínio que não tem conselho? Eu já peguei condomínios que o conselho tinha saído por causa de má gestão da síndica, mas sem conselho, primeiro que eu não aceito, segundo que é muito perigoso, né? Existe também o conselho deliberativo, que acho que é o mais complicado de todos. Mas hoje em dia está mudando muito isso. O conselheiro já está um pouco mais responsabilizado, já sabe muito mais o que fazer do que antes, há um pouco tempo atrás. Que vale a pena a gente ressaltar que um condomínio não consegue andar sem um síndico, né? Com certeza. Mas consegue andar sem um conselho, consegue andar sem subsíndico, aliás, nem está previsto na legislação subsíndico. Então, muitas vezes acontece de não ter ali o conselho representado por algum motivo como esse que você expôs aqui nesse ponto. Ilmara, qual é o papel do conselho? O papel do conselho é contribuir para a gestão de forma que chegue a todos os condôminos, a prestação de contas de forma transparente, apoiar a sindicatura, trazer, né, a situação que, às vezes, como síndico profissional, principalmente, o conselho ele também está ali no dia a dia, porque são condôminos, né? Nem sempre moradores, mas estão ligados ali nos grupos de WhatsApp dos moradores, então eles conseguem trazer uma demanda também, então facilita essa comunicação. Agora, o conselho, tratando-se do conselho fiscal, que eu vou abranger mais aqui a parte do conselho fiscal, é no sentido de apoiar, deixar transparente e trazer, né, solicitar os esclarecimentos quando necessário, porque normalmente a gente faz uma gestão que ele já é participativo, né, então quando já vem a prestação de contas, ele já está a par de tudo ali que foi, né, assumido, os compromissos assumidos pelo condomínio, mas eu acho que o
principal, né, é o apoio à gestão do síndico, não no sentido de acobertar ou não, pelo contrário, no sentido de esclarecer, porque às vezes numa prestação de contas, né, sai ali, né, no grupo de contas, de uma forma não tão clara aquela despesa, isso pode gerar um ruído. Então eu acho que o papel do conselho é justamente favorecer a gestão no sentido de eliminar esses ruídos. Não que não possa existi-los, mas ajudar ali para que isso não tome, né, um vulto, não crie uma situação desagradável, desconfortável, porque é desconfortável para a gestão, para a sindicatura, e é desconfortável para todos os condôminos e investidores, né? Então, eu acho que o papel do conselho não é tomar decisões. O papel do conselho, ele não tem poder deliberativo, ele não tem poder de tomar decisões que serão tomadas numa assembleia. Eu acho que isso é muito importante colocar, né? Eu acho que os conselheiros hoje, quando eleitos, alguns deles, principalmente em implantação, são marinheiros de primeira viagem, não vêm com experiência, e quando vêm com experiência, confundem um pouquinho o papel do conselho com o papel do síndico. Tá? Então, aí a gente tem exatamente uma fase de adaptação para que a gente consiga criar um grupo que atue com transparência, com segurança e com equilíbrio para que a gente possa passar todas as informações com clareza para os condôminos. Queria ler aqui o artigo do Código Civil que trata do assunto. Ele diz o seguinte: poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Então, 2 pontos que eu queria ressaltar poderá haver, não é obrigatório. Então, se a convenção não estipula, é que normalmente estipula, né? Não é obrigatório que tenha, mas quase, eu não conheço, para ser sincero, alguma convenção que não estipule o conselho. Não fala-se de conselho consultivo, né? Mas muitas vezes o conselho é os dois, né? Eu brinquei aqui no começo de híbrido, ele é as duas coisas. Legalmente ele é o fiscal, mas acaba sendo também consultivo. E o ponto importante aqui que eu queria tratar com você, Bucco, a competência dele única e exclusiva, segundo o Código Civil, é dar parecer sobre as contas do síndico. Quando a gente fala de dar parecer sobre as contas do síndico, acho que é importante a gente citar que ele não aprova e reprova as contas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse parecer, como ele deve ser dado e que ele não tem o poder de aprovar ou desaprovar. Sim, existe um síndico profissional. A cadeia, né, a pirâmide dele inverte um pouquinho. Então, normalmente o síndico ele é a autoridade máxima dentro do condomínio, mas quando é síndico profissional, essa coisa é um pouco invertida. Então fica o conselho na frente e o síndico depois. Não que o conselho vai deliberar. A gestão mesmo é do síndico, mas a gente, como síndico profissional, é importante que você tenha, embora não seja necessário, não seja obrigatório, é sempre bom você ter esse conselho do seu lado. Então, eu geralmente faço uma reunião por mês com eles, onde a gente expõe aquilo que seja plataforma de atuação, o que está sendo feito, por que foi feito algum tipo de investimento. Normalmente, as situações que são reposição de alguma coisa que foi danificada, por exemplo, uma geladeira queimou, não tem conserto, a gente pode comprar uma outra sem chamar uma reunião de conselho, uma assembleia para resolver isso. E depois a gente coloca eles a par. Já tive casos de que o cara questionou, o conselheiro questionou por que eu comprei um freezer para o salão de festa. Falei, porque na semana seguinte teria uma festa e ele não teria freezer para usar na festa dele. E aí deu uma cinema, mas é sempre bom que você una as forças, né? É lógico que o princípio mesmo do conselho é a fiscalização de conta. Só que normalmente os conselheiros se acham no poder de deliberar, né? Não só de fiscalizar, mas só de deliberar. Toda vez que eu assumo um condomínio, eu aconselho a que seja contratada uma auditoria. Você vai gastar 500 a 600 reais aí para uma auditoria de uma mensal. pasta.
mensal e fica uma coisa muito mais transparente para todos. É porque muitas vezes o conselho, embora seja eleito como um conselho fiscal, ele acaba não agindo, não tendo a ação de realmente fiscalizar as contas, né? E muitas vezes ele não tem conhecimento para tal. Aqui no condomínio onde eu sou síndico, aqui eu sou síndico só no condomínio da Gabor, quando foi ter a Assembleia de Prestação de Contas, estava lá escrito na convocação parecer do Conselho e aprovação das contas. Eu pedi para tirar parecer do Conselho. O meu conselho, eles me deram carta branca, tá tudo bem. Eles sabem que eu trabalho com condomínio e tal, então assim, mas como que eles vão dar um parecer de algo que eles não analisaram? Eles podem ir lá e sugerir, né? Porque a palavra parecer implica numa análise profunda. E normalmente, Omar, queria tratar isso com você. Primeiro, o conselho pode dizer que as contas devem ser reprovadas e os condôminos aprovarem. Assim como ele pode dizer que as contas devem ser aprovadas e o condômino reprovar. Então, é só uma indicação. Mas muitas vezes, esse conselho e até a Assembleia delibera para sua aprovação ou desaprovação, ou desaprovar as contas, por questões políticas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse relacionamento político com os conselheiros, porque muitas vezes o inimigo está mais perto da gente do que a gente gostaria. Então, justamente porque quando você tem o conselho eleito, né, a gente tem ali várias personalidades, né, digamos, né, cada um com o seu jeito, e existem alguns conselheiros que, infelizmente, misturam a situação de morador, proprietário com conselheiro. Então, assim, existe sim na prática alguns conselheiros que tendem ali a conduzir os assuntos para se auto-beneficiar. Não, eu digo assim, um horário de uma festa, com vários itens, né? Ou a pessoa gosta de jogar, então quer no salão de jogos uma mesa de pôquer, entendeu? Então, assim, procura conduzir. E normalmente, as pessoas não têm facilidade em ouvir o não, ou não pode, ou isso depende de uma decisão de assembleia, não é uma manutenção, e aí a pessoa começa a trazer pessoalmente um problema com aquela sindicatura, né? E acha que está ouvindo muito não, não consegue entender quando é um assunto de manutenção, que é como você comentou, eu repus um freezer que estava quebrado, é obrigação do síndico a manutenção. Né? É uma obrigação, ele não depende de autorização. Agora, quero comprar uma mesa de pôquer e colocar no salão de festas ou no salão de jogos que não existe, ele depende de uma autorização de assembleia. Então, às vezes, o conselheiro ele não entende essa solicitação e vem trazendo esses nãos, digamos assim, como perseguição do síndico, que o síndico só fala não para ele, porque o síndico advertiu a unidade dele, porque o filho dele, né, cobrou um brinquedo que o filho dele quebrou, enfim, vai trazendo isso pessoalmente. O importante é que a prestação de contas, ela seja tão embasada, eu tomo muito cuidado para sempre ter 3 orçamentos, não significando que tem que ser o mais barato ou o mais caro, não é isso, sempre, né, custo-benefício, mas na prestação de contas, trazer ali toda aquela responsabilidade do síndico. No mínimo 3 orçamentos, qualidade no atendimento, de forma que a gente não seja questionado. E alguns assuntos que são polêmicos, realmente, previamente, trazer o conselho, mesmo que não seja por unanimidade, mas o conselho favorável àquele serviço, àquela contratação, para que a gente não tenha dissabores depois na aprovação de contas. Agora, a aprovação de contas, ela fica disponível, hoje a maioria das administradoras fica disponível na plataforma, pode ser, o conselho tem acesso full time, quer dizer, liberado a qualquer momento, ele não depende da prestação de contas estar totalmente fechada para ele acompanhar o dia a dia do prédio, ele pode questionar, pode ter esclarecimentos, e quanto mais rápido isso acontecer, maior a riqueza de detalhes. Então, assim, não tem nenhum motivo, existem as reuniões geralmente mensais com o conselho, então não existe nenhum motivo para um conselheiro chegar e não recomendar
a aprovação de contas. Agora, se o fizer vai ficar muito caracterizado, né? Se ele fizer por alguma situação pessoal. Normalmente, eu já passei por essa situação, mas os demais conselheiros todos recomendaram, falou, então vou aprovar com ressalva, e aí acaba trazendo aquela particularidade, e aí geralmente é aprovado, os demais condôminos em assembleia acabam aprovando, porque fica muito configurado ali um probleminha pessoal, alguma quiselinha que não foi bem resolvida, mas a gente procura com diálogo e experiência resolver isso bem antes da Assembleia, para que a gente não tenha nenhum dissabor. Perfeito. Já deixou seu like? Não? Deixa seu like, compartilha, faz um comentário para a gente, ajuda muito a disseminar informação de qualidade. São 14 a 15 vídeos semanais para vocês. Já temos mais de 2.600 vídeos disponíveis. E nas plataformas de podcast você pode ouvir e assistir todos os programas. E no Instagram da Conte TV e nas plataformas você tem um extra com os nossos convidados contando os cases especiais. E eu tenho um case muito especial para vocês. Então vai para as duas, para o Instagram e vai para as plataformas, porque é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, Bucô. Conselho pode destituir síndico, certo? Não responde, você terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.